Seja bem-vindo a uma aula completa de princípios do direito eleitoral. É a aula mais completa e atualizada que você vai ver aqui no YouTube em relação a esse assunto. Então, já vai deixando o teu like, te inscreve nesse canal e para adquirir meus mapas mentais de direito penal, clique aqui na descrição. Eles estão com um preço muito legal e especial para você. Primeira coisa, a gente tem que distinguir as regras dos princípios. Regras são mandados de determinação, enquanto os princípios são mandados de otimização. Nas regras aplica-se a subsunção, enquanto os princípios aplica-se a ponderação de interesses. Nas regras aplica-se a técnica do tudo ou nada, enquanto nos princípios aplica-se a técnica do mais ou menos. É muito importante que a gente saiba que princípio e regra não é a mesma coisa. E agora nós vamos estudar os princípios mais importantes e cobrados em provas do direito eleitoral. Anota aí o primeiro princípio, o princípio da lisura das eleições. Informa esse princípio que a atuação da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral e dos partidos políticos e candidatos deve ser pautada na preservação da lisura das eleições. O que é isso, lisura? É a ação, atitude com sinceridade, com franqueza e com lealdade. O sentido do princípio eleitoral, a condução franca e sincera das eleições por todas as partes envolvidas no processo eleitoral, com o objetivo de exercer a democracia de forma legítima. Esse princípio encontra a previsão no artigo 23 da Lei Complementar 64 de 1990 e enuncia que, ao julgar a ação de investigação judicial eleitoral, a Justiça Eleitoral deverá levar em consideração diversos valores envolvidos, desde que haja preservação da lisura eleitoral. O segundo princípio é o da celeridade eleitoral. É comum a diversos ramos processuais do direito, como o processual civil. Aqui no direito eleitoral, o princípio da celeridade ganha contornos próprios no sentido de que as decisões eleitorais devem ser imediatas, evitando-se demoras para as fases posteriores à data da diplomação, sendo verdadeiras exceções os casos que possam demandar um julgamento para além da posse. Notem, então, que a celeridade eleitoral se aproxima da imediaticidade. No direito eleitoral, o processo deve ser o mais rápido possível. Nesse contexto, temos também o princípio da preclusão imediata das decisões eleitorais como faceta desse princípio da celeridade. Portanto, se o partido político tem que recorrer da decisão no dia das eleições perante a junta, deve impugnar de forma imediata sob pena de preclusão. É isso que diz o princípio e é muito importante. As consequências, por exemplo, do não atendimento do prazo eleitoral, como crime de desobediência, infração disciplinar e representação ao CNJ. Um outro princípio muito importante é o da anualidade eleitoral, também conhecido como o princípio da antinomia eleitoral. E é o mais importante de todos. O artigo 16 da Constituição Federal preconiza que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. E é isso que diz o artigo 16. Ou seja, desse modo, a lei que alterar o processo eleitoral tem vigência imediata, mas eficácia contida ou pró-futuro. Então, embora entre em vigor imediatamente, a lei somente produzirá efeitos práticos após 1 ano da data de sua vigência. Então, a gente tem que saber uma coisa. Esse princípio diz o prazo de 1 ano. A contagem do prazo para a eficácia da lei que possa alterar o processo eleitoral. Então, vamos a um exemplo na prática. O primeiro turno das eleições de 2022 ocorrerá em 2/10/2022, primeiro domingo de outubro. Logo, eventuais alterações ao processo eleitoral para que sejam aplicáveis aquelas eleições devem ser publicadas antes do prazo de 1 ano. Assim, as leis publicadas até o dia 1/10/2021, como a Lei 14.211/2021, serão aplicadas às eleições de 2022 normalmente. Isso aqui é muito importante que você saiba esse princípio, porque ele tem várias implicações práticas. Um outro princípio é o princípio proporcional e majoritário. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal estabelece que o nosso modelo democrático pode ser participativo ou semidireto.
Isso significa dizer que a participação do povo brasileiro nas decisões estatais poderá ocorrer diretamente, como no plebiscito e referendo, ou indiretamente por intermédio de escolha dos representantes. No sistema eleitoral majoritário, vai ser eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos. Essa maioria pode ser, letra A, simples ou relativa, que vai ser eleito aquele que obtiver o maior número de votos apurados, e absoluta, que será eleito aquele que atingir mais de metade dos votos apurados, excluídos os votos brancos e nulos. O sistema majoritário absoluto é adotado nas eleições de presidente da República, de governadores e dos prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. E o da maioria simples, senador e prefeito de município com menos de 200 mil eleitores. O sistema eleitoral proporcional confere maior importância ao número de votos válidos do partido político. Foi instituído por considerar que a representatividade da população ocorre com base na ideologia que determinados partidos representam. Um outro princípio é o da moralidade eleitoral. Trata-se de princípio constitucional eleitoral. E segundo esse princípio, a ética deve prevalecer dentro do jogo político. Dessa forma, se o candidato conseguir obter mandato mediante a utilização de práticas ilícitas, antiéticas ou imorais, o exercício do mandato não será legítimo. Isso aqui é muito importante, é um princípio que cai muito em prova. Também existe o princípio da soberania popular. Governo soberano refere-se à titularidade do poder para comandar o Estado brasileiro. E a soberania é atribuída ao povo, que é detentor do poder supremo e é classificada em interna e externa. Internamente, a soberania refere-se ao poder conferido ao Estado brasileiro sobre qualquer outro poder existente na sociedade. E, externamente, nenhum outro país pode sujeitar sua força do Estado brasileiro. Então, isso é muito importante a gente saber também. Esses princípios são de muita importância para a sua prova. Também existe o princípio republicano e democrático, em que o exercício do poder político pelos representantes eleitos observa uma série de regras definidas na Constituição Federal. Essas regras distribuem o poder político em 3 poderes, com divisão funcional em esferas de competência. E a divisão do poder político em poderes envolve a compreensão da teoria da separação dos poderes em poder executivo, legislativo e judiciário. São de muita importância em prova. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de princípios. Deixa aqui teu like, te inscreve no canal e até uma próxima aula concurseiro.